Bom, a gente vai mudar de tópico agora, como a Gleice falou, para a gente falar um pouquinho sobre sindicalismo, né? O novo ministro, ele é sindicalista, assim, de raiz, né? Raiz. Raiz. Ele vem lá junto com o Lula lá, dos tempos do Lula lá, né? Há muitos anos. E o sindicalismo no Brasil, ele foi enfraquecido nos últimos anos, depois, acho que foi até antes da reforma trabalhista, né? Quando o governo acabou com o imposto sindical, Sim. né? E tem muita coisa, muita gente, né? E muitos argumentos contra e a favor. Uhum. O fim do imposto sindical e também o jeito como o sindicalismo no Brasil atuava antes disso. Aí eu queria saber do senhor, né? O Marinho defendeu o fortalecimento desses sindicatos, mas diz que o governo não vai retomar a cobrança aí do imposto sindical que era cobrado anualmente até 2017. A ideia é incentivar parcerias e outros meios de sustentação, né? Os sindicatos merecem essa atenção? Eu penso que, tendo um ministro do Trabalho, como você bem disse, sindicalista raiz, ele vai empregar todos os esforços possíveis para retomar essa força do sindicato. Aí você pergunta se o sindicato merece essa atenção. Penso que sim. Penso que sim, porque um trabalhador sozinho, ou mesmo coletivo, se ele tem pouca força institucional para brigar por direitos de permanência. Porque uma coisa é você brigar por um direito pontual, outra Sim. coisa é você brigar por um direito de permanência, um direito que não só aqueles funcionários, aquela equipe que está ali no chão da fábrica, na empresa, na linha de produção, mas que os que vão vir também vão ter acesso a esses direitos. Então eu acho que a força do sindicato ela vai muito nesse sentido, de conseguir direitos permanentes. E quando a gente fala em contribuição sindical, eu também estava observando essa discussão, né? Como vai ser, o que gerou, né, ao meu ver, o que gerou essa retirada da obrigação e até o enfraquecimento dos sindicatos por esse corte, que foi 97% da receita do sindicato foi cortada. Né? Algo que faturava ali em torno de 300 milhões, né? Eu acho que até mais, né? Na casa do bilhão, chegou a 60, 70 milhões. Então, assim, um déficit muito grande. Os próprios sindicatos perceberam que o que levou a isso foi a falta de fiscalização do próprio sindicato. Então o trabalhador ele pagava, ele era obrigado a pagar, ele tinha um desconto ali na folha dele, só que ele não tinha uma atenção efetiva, ele nem sabia quem era o sindicato dele, ele tinha que procurar muitas vezes com dificuldade. Então eu ouvi, né, eu percebi que existe esse cuidado nessa nova discussão. Para quê? Que a contribuição sindical ela seja reformulada. Né? Não querem que ela seja retomada da forma que ela, mas que ela seja reformulada. Vai precisar haver, se a força, né, se a força do sindicato, para que haja a retomada da força, vai precisar haver a contribuição? Sim, penso que sim. E quem vai pagar essa conta? O trabalhador? Com certeza o trabalhador. Acho pouco provável a gente desenvolver política pública de custeio, né, pelo governo dessa classe aí de ativistas. Mas se essa proposta for bem discutida entre os sindicatos, entre os E trabalhadores, estruturada, né? bem estruturada, de forma que a contribuição vai ter que refletir a efetiva atuação, os resultados. Mas a gente pensar como que você vai cobrar resultado do sindicato também é uma nova discussão um pouco complexa, né? Então penso que é positiva a discussão. Penso sim que o sindicato ele merece esse olhar de retomada ali das brigas, dos enfrentamentos em prol dos direitos do trabalhador. E penso que deve ser muito bem elaborada essa proposta aí para que o trabalhador ele se sinta acolhido e não obrigado
né, a dispor de parte do seu salário para contribuição. Doutor Carlos, deixa eu só lembrar aqui, porque quando a gente fala em sindicato, remete diretamente aos trabalhadores, né? Sindicatos trabalhadores e tudo. E tem que lembrar também que existe sindicato patronal, né? Então você tem, por exemplo, você tem indústrias e você tem os trabalhadores da indústrias. As indústrias, né, as empresas, elas também são unidas ali por um sindicato, assim como os trabalhadores. E quando você discute direitos e deveres de classes, assim, você ter um representante de um e de outro facilita muito esse diálogo e acordo e briga, e, enfim, tudo, a representação, enfim, tudo, facilita tudo. Só que eu concordo com o senhor que isso tem que ser muito bem pensado, porque o modelo que a gente tinha realmente não atendia às necessidades dos dois lados, tanto do trabalhador quanto do empresário.